Carta número 6 do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Meu querido Vermelindo, fiquei satisfeito de saber que a idade e a profissão de seu paciente tornam possível, embora não garantam, que ele seja convocado para o serviço militar. Gostaríamos que ele ficasse num completo estado de incerteza, de modo que a sua mente fique cheia de imagens contraditórias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou medo. Não há nada mais eficaz do que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Vocês sabem que inimigo aqui, o diabo está chamando Deus de inimigo, né, gente? Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. É claro que o seu paciente já terá se convencido de que precisa se submeter com paciência à vontade do inimigo. O que o inimigo quer dizer com isso é essencialmente que ele deve aceitar com paciência a tribulação que lhe sobreveio, a ansiedade e o suspense atuais. É sobre isso que ele deve dizer: seja feita a tua vontade. E pela tarefa diária de suportar isso, que o pão de cada dia será providenciado. O seu negócio é garantir que o paciente nunca pense no medo presente como a cruz que lhe foi designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso. Deixe-o considerá-las como sendo as suas cruzes. Não o deixe pensar que, já que são incompatíveis, elas não podem todas acontecer com ele, e faça-o praticar a coragem e a paciência em relação a elas, mesmo antes de acontecerem. Porque uma resignação real, ao mesmo tempo, para com uma dúzia de situações diferentes e hipotéticas, é quase impossível, sendo que o inimigo não ajuda muito aqueles que tentam ficar nesse estado de conformação. A resignação ao sofrimento presente e real, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é mais cômoda e geralmente é auxiliada por essa ação direta. Há uma lei espiritual importante envolvida aqui. Expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente, desviando a atenção dele do inimigo em si, para atentar sobre os seus próprios estados mentais em relação a ele. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si, considerado em estado presente e indesejável de sua própria mente. E quando ele se refere ao medo como a cruz que lhe foi designada, passa inevitavelmente a pensar nisso como um estado de espírito. Por isso, é possível formular a seguinte regra geral: em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a não atentar para si mesmo, e sim a concentrar-se no objeto. Mas no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se só em si. Faça com que um insulto ou o corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto que ele não chegue a pensar algo como: estou entrando agora em um estado chamado raiva, ou no estado chamado luxúria. Percebe, gente? O diabo quer tirar a nossa lucidez, e a ansiedade ajuda nos arrancar a lucidez. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como: agora meus sentimentos estão se tornando mais puros ou mais generosos, e então fixe a sua atenção dentro dele mesmo para que não consiga mais olhar para além de si, a ponto de enxergar nosso inimigo ou seu próximo. Com relação à atitude mais genérica dele em relação à guerra, você não deve confiar demais naqueles sentimentos de ódio que os humanos estão muito interessados em discutir nos periódicos cristãos ou anticristãos. Em sua angústia, o paciente pode, é claro, sentir-se encorajado a retalhar por meio de alguns sentimentos vingativos direcionado aos líderes germânicos. E isso, até certo ponto, é bom. Mas se trata normalmente de um tipo de ódio melodramático ou mítico direcionado a bodes expiatórios imaginários.
Ele nunca topou com tais pessoas na vida real. Elas são figuras leigas, moldadas a partir do que ele extrai dos jornais. Os resultados desses ódios fantasiosos são muitas vezes os mais decepcionantes. E dentre todos os seres humanos, os ingleses são, com respeito a isso, os mais deploráveis fracotes. São criaturas daquele tipo miserável que proclamam em voz alta que a tortura seria pouco para os seus inimigos, mas logo em seguida oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que aparece na porta dos fundos. Percebe, gente, que as guerras são um caminho para o diabo trabalhar? Nessa época, C.S. Lewis estava falando sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, mas nós estamos hoje vivendo guerras. Então, faça você o que fizer. Sempre haverá alguma benevolência, bem como alguma malícia na alma do seu paciente. O negócio é direcionar a malícia para os seus vizinhos, com quem ele topa todos os dias, e transferir sua benevolência a circunstâncias remotas, dirigindo-a a pessoas que ele não conhece. Assim, a malícia se torna totalmente real e a benevolência, em grande parte, imaginária. Não há nenhuma vantagem em inflamar o seu ódio contra os alemães. No nosso caso aqui, gente, contra um partido político, tá? Troca aí na sua cabeça os alemães, porque nós não estamos mais na Primeira Grande Guerra Mundial. Troca por um partido político. Se ao mesmo tempo um hábito pernicioso de caridade estiver tomando forma entre ele e sua mãe, seu chefe e o homem com quem ele topa no trem, pense no seu homem como uma série de círculos concêntricos, sendo que a sua vontade é o mais interno, o seu intelecto vem logo depois e, finalmente, sua fantasia. Não é de se esperar que se possa excluir imediatamente de todos os círculos tudo que cheira ao inimigo. Mas você deve continuar a transferir todas as virtudes para círculos externos, até que eles finalmente estejam no círculo da fantasia, e todas as qualidades desejáveis para dentro da vontade. Somente quando alcançam a vontade, são ali incorporadas em hábitos, é que as virtudes se tornam realmente fatais para nós. É claro que não estou me referindo ao que o paciente toma erroneamente por sua vontade, aquela fúria de resoluções e de dentes cerrados, e sim ao centro real, aquilo que o inimigo chama de coração. Todos os tipos de virtudes pintadas na fantasia, aprovadas pelo intelecto ou, em certa medida, amadas e admiradas, afastarão uma pessoa da casa de nosso Pai. O nosso pai aqui é o diabo mesmo, tá, gente? Na verdade, elas poderão torná-lo mais divertido quando chegar lá. Com carinho, seu tio mal danado.